Graça e paz, queridos. Deus abençoe você. Eu sou o Dr. Brum, sou teólogo, também sou advogado. E esse é o seu canal Igreja Sem Fronteiras. Nós queremos falar hoje sobre um tema bastante conhecido e, ao mesmo tempo, muito profundo: o significado da cruz. O nosso país, Brasil, majoritariamente, ele é um país cristão. Segundo algumas estatísticas, mais de 80% da população brasileira professa ser cristão. Quando nós falamos cristão ou cristianismo, nós temos como fundamento da fé a fé em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós falamos cristianismo, inevitavelmente nós lembramos da cruz. A cruz se tornou um símbolo do cristianismo. Hoje é muito comum nós vermos no pináculo de algumas igrejas uma cruz, ou até mesmo ostentada em paredes, em algumas igrejas, em alguns lugares, uma cruz. Ou até mesmo algumas pessoas com uma cruz pendurada em seus pescoços, como um adereço, como uma lembrança, ou até mesmo como um amuleto. Mas não é dessa cruz que nós queremos falar. Nós queremos falar da rude cruz de Jesus. A palavra de Deus nos apresenta que Deus amou o mundo de uma maneira muito intensa. O apóstolo João descreve em João capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova esse amor. Deus amou e provou pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa morte foi lá na cruz, uma rude cruz, uma cruz que foi manchada de sangue, um sangue inocente, que foi manchada pelo pecado de cada um de nós. E Jesus, na cruz, ele estava mostrando que existe um caminho para o homem se chegar a Deus. Ali no livro de João ainda, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus na cruz ele estava mostrando que há um caminho que o homem tem que percorrer para chegar a Deus, para ter a salvação. Agora, para que nós entendamos o mistério da cruz, é importante que nós possamos nos remontar lá no livro de Gênesis. O que aconteceu? A palavra de Deus diz que Deus criou céus e terra e possivelmente o reino mineral, embora não está ali claramente, mas nós vemos que depois Deus ali ele está criando o reino vegetal e depois o reino animal. E quando fala no reino animal, Deus fala assim: reproduzam-se os peixes segundo sua espécie, reproduzam-se os répteis segundo suas espécies, reproduzam-se os animais domésticos segundo as suas espécies. E quando ele foi criar o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos que Deus, ele modelou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem. E ali a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Agora o interessante é que quando Deus, ele verbalizou que iria criar o homem, não está ali segundo a espécie, mas diz segundo a nossa imagem e semelhança. Assim como aqueles vegetais, ou melhor, aqueles animais que deveriam se reproduzir segundo suas espécies, pelo próprio DNA deles, pela genética deles, Deus, ele o quê? Ele pegou aquele boneco e falou que ia criá-lo, ia formá-lo segundo a sua imagem e semelhança. E quando Deus soprou nas narinas do homem, que o homem se tornou alma vivente,
O homem passou a ter o DNA de Deus, a genética de Deus. E nós vemos ali que o homem, ele foi criado como alma vivente. O homem, portanto, não tem uma alma. Ele é uma alma vivente. E quando Deus soprou no homem, que transferiu para o homem partícula dele, da sua eternidade, o homem passou a ter em si a vida de Deus. O Zoé, a vida de Deus. Só que nós vemos que o homem, Adão, ele desobedeceu e ele separou a raça humana de Deus pela desobediência. E o homem, então, perdeu aquela identidade que ele tinha de Deus, aquela partícula de Deus. Ficou aquele vazio dentro do seu coração, dentro do seu interior. E nós vemos então que o salmista Davi fala no Salmo 42, assim como a corça brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. E ele continua dizendo, a minha alma, porque está inquieta, ó minha alma, espera em Deus. Porque o homem tem um vazio que era Deus que ocupava. E agora o homem tem esse vazio e procura preencher com muitas coisas. Coisas erradas. Um grande teólogo e também filósofo, Agostinho de Hipona, nos primórdios do cristianismo, ele deu uma declaração: fizeste-nos para ti e os nossos corações estão inquietos, enquanto não descansarmos em ti. Porque Deus fez o homem para ele habitar, para ter essa comunhão. Mas infelizmente, devido ao erro, devido ao pecado, o homem perdeu aquela identidade de Deus, aquela partícula de Deus. E isso prova no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na boa interpretação, destituir é porque outrora fora instituído. O homem, quando foi criado, ele foi instituído, ele teve a glória de Deus, ele teve a presença de Deus. Mas devido ao pecado, ele perdeu. Então ele foi destituído dessa presença de Deus. E aquilo ali ficou um vazio, que o homem tem procurado preencher com a mentira, com a luxúria, com o engano, com tantas coisas erradas, com tantos lixos, com prostituição, com crime, com roubo, com sexo. E isso tem cada vez o afastado mais e mais de Deus. Então diz a palavra de Deus que Jesus está nos propondo um caminho. Naquele momento da desobediência, Deus deu início a uma engenharia de restauração, de reconciliação. Através do Antigo Testamento, através dos modelos que ele deu para Moisés, lá no deserto, no tabernáculo, Deus estava encaminhando essa reconciliação, que está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. De maneira, portanto, que a cruz de Jesus, ela é o caminho para que o homem possa novamente voltar para Deus. Nós vemos, portanto, que quando nós falamos de cruz, nós podemos perceber que para muitas pessoas o real significado da cruz é uma ofensa. Ela é uma ofensa porque ela confronta o homem, confronta o seu pecado, confronta a sua mentira, confronta o seu engano, a sua luxúria, a sua prostituição, aqueles pecados mais vis, mais sujos que estão lá no recôndito da alma do homem. E o homem não quer ouvir isso. O homem se sente agredido. A cruz ofende. Quando nós falamos o real significado da cruz, ela ofende o homem porque ninguém quer ser considerado pecador. Mas é o que a Bíblia diz. O homem é pecador. Ele traz em si a semente do pecado. Ele procura então preencher
de várias maneiras aquele vazio que está dentro dele, mas somente Jesus pode preencher. Somente a presença de Deus é que pode preencher. A cruz foi o meio de execução mais cruel que os romanos aplicavam aos criminosos. Quando um criminoso era condenado à cruz, antes ele passava por um açoite. Jesus foi amarrado, foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, aqueles espinhos pontiagudos, quase com 20 centímetros, penetraram a sua fronte, sangrou, açoitaram Jesus. Aqueles açoites romanos, que chamavam-se azorrague, ou até mesmo em latim era flagellum, ele possuía 12 pontas. Em cada ponta havia pedaços de ossos amarrados, pedaços de metais, de chumbo amarrados. E quando aquela vítima era açoitada, na verdade, os açoites eram tão fortes que as artérias daquelas pessoas, elas se rompiam. Os seus nervos, seus músculos se rompiam. Eles ficavam expostos. Muitas vezes até as vísceras das pessoas ficavam expostas e muitas vezes até saíam para fora dos seus corpos. Muitos desmaiavam, muitos até morriam, não resistiam de tanto açoite. Jesus levou 39 açoites. Depois disso, colocaram sobre Jesus a cruz. A cruz chegava a pesar de 100 a 150 quilos. E ele teve que carregar uma média de 600 metros, carregando aquela cruz. Chegando lá, penduraram ele no madeiro, jogaram a lança ao seu lado, e zombavam dele e riam dele, se realmente ele era o Filho de Deus, que ele descesse daquela cruz. Mas graças a Deus que ele não desceu, porque ele estava pensando em ti, estava pensando em mim, estava pensando em nós. Nós é que merecíamos aquela cruz, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos aquele julgamento e tudo aquilo que aquele julgamento significava. Ele estava ali por causa do teu pecado, por causa da tua mentira, por causa do meu pecado, por causa do meu erro. Ele era um homem justo e inocente, mas estava ali e tomou sobre si o teu pecado, a tua mentira, a tua vergonha, para que você não passasse mais vergonha, não tivesse que passar vergonha pelas coisas erradas que você faz. E ali ele derramou o seu sangue santo, puro. Aquele sangue era a vida de Deus que estava sendo derramada para remir os nossos pecados. Uma vez que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Havia necessidade dele derramar o seu sangue. E ali ele derramou o seu sangue para remir o nosso pecado, para perdoar o nosso pecado. Ali ele morreu naquela cruz pelo nosso pecado, para mostrar o caminho de chegarmos a Deus. Ali nós obtivemos a vitória, porque ali a morte morreu e o amor venceu. Ali o Filho de Deus deu a sua vida por você, por mim, para que nós não fôssemos condenados. E ali nós temos então a cruz requerendo posições de cada um de nós. A cruz requer o arrependimento. Arrependimento é compromisso com Deus. Arrependimento é mudança de mente, mudar a nossa mente a respeito de Deus. A cruz requer um novo estilo de vida, uma nova modalidade de vida que nós devemos viver. A partir de agora, nós que vamos à cruz, que entramos pelo caminho do arrependimento, nós temos que viver a vida de Jesus.
Porque ele viveu a vida que você não viveu. E ele morreu a morte que você deveria morrer para que você tenha vida. Então agora que nós chegamos à cruz, que penetramos pelo caminho da cruz, do arrependimento, nós precisamos viver a vida que ele viveu. É um novo estilo de vida. Jesus era santo, era puro. E quando nós nos chegamos à cruz, nós precisamos agora nos vestir da santidade de Jesus. Quando Deus olha para a cruz, Ele não está vendo mais o teu coração pecaminoso. Ele não está vendo mais o teu pecado. Não está vendo mais as tuas idolatrias, as tuas blasfêmias, os teus erros. Ele está vendo Jesus Cristo. Ele não está vendo mais o teu coração impuro. Ele está vendo Jesus Cristo com o coração limpo que se entregou. Esta é a mensagem da cruz. Por isso que muitas pessoas não aceitam. Porque ela confronta o homem. Ela confronta a natureza humana, que é uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala muito da natureza humana, do ser humano que vive no pecado, que vive longe de Deus. Mas nós agora temos um caminho, um novo e vivo caminho, que foi feito pelo sangue de Jesus. E esse sangue, ele agora te justifica na presença de Deus. De maneira, portanto, que a cruz de Jesus, ela se tornou a nossa salvação. Ela se tornou o nosso caminho, o meio de nós chegarmos a Deus. Hoje o ser humano tem preenchido o seu coração, a sua alma, esse vazio da sua alma, com a mentira, com o erro, com o engano, com a idolatria, com a prostituição. Mas você pode agora tomar uma decisão na presença de Deus. Nada vai preencher esse vazio de você, a não ser a presença de Deus. O teu casamento não vai preencher. A igreja não vai preencher, a religião não vai preencher, costumes não vai preencher, a droga não vai preencher, o sexo não vai preencher, a idolatria não vai preencher, somente uma experiência real com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que agora que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Não importa o teu pecado, não importa o teu erro, não importa o quão errado você é. No momento que você chega a Cristo, a palavra de Deus diz, no livro de Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. De maneira, portanto, meu querido amigo, que Deus, Ele não te pede nada mais do que somente crer. Você pode crer. Deus não pede nada impossível. O cego pode crer, o paralítico pode crer, o mudo pode crer, o jovem pode crer, o velho pode crer. Todos nós podemos crer. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Lá da cruz, o Senhor está te chamando, venha, venha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esta é a mensagem profunda da cruz, que ela confronta o teu pecado, confronta o teu erro. Você é pecador, você é miserável, eu sou pecador, eu sou um miserável na presença de Deus. Nós precisamos irmos à cruz de Jesus. Nós precisamos tomar posse daquilo que Cristo conquistou na cruz para cada um de nós. Portanto, aonde você estiver agora, vendo esse vídeo, tome uma posição na presença do Senhor. Aceite essa proposta de salvação em nome de Jesus. E Deus vai mudar a sua vida. Deus te fez para Ele habitar dentro de você. O apóstolo Paulo fala muito claro isso em 1 Coríntios 3,17. Que nós fomos criados para sermos templos do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Amém. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, deixe aí seu like e que Deus te abençoe, te inscreva no canal e vamos divulgar a mensagem real da cruz. Deus abençoe, em nome de Jesus.